Salve galera, firmeza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Quem fala com vocês é o tio Rômulo. E cara, parece que a gente vai ter modificações aí nos personagens. Geralmente essas publicações elas saem em inglês, tá? Mas vocês podem colocar no browser do Google ali e traduzir para português. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o link da reportagem, tá? Mas se você tá no nosso Discord, você já recebeu isso primeiro. É aquilo que eu falo para vocês. No meu Discord, as informações saem primeiro, né? Muita coisa a gente define, decide e informa no Discord, para depois a gente trazer em vídeo. Então, se você não está no nosso Discord, você está perdendo novidades. Eu tô no seu grupo ali do WhatsApp. Cara, o WhatsApp é bate-papo, é um lixão, né? Bate-papo ali, você vai procurando as coisas ali, muito mal organizado. É mais pra gente bater aquele papo vapt-vupt, sabe? O WhatsApp não é grupo de jogo. Então, se você quer um negócio estruturado, com informações bem definidas, né? É Discord. Então, vem pro nosso Discord, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Então vamos lá, cara, vamos dar uma olhadinha no que a Warner passou pra gente, né? Recalibração do Irmão Olho. Isso é uma prévia do rebalanceamento que eles vão fazer nos personagens. Quando foi publicado isso? Hoje, dia 26, tá? São quantas horas? Agora são 7h30 da manhã. Vamos lá, galera, vamos ler isso aqui para vocês. Eu não sei que hora que esse vídeo vai sair para vocês, tá? Mas isso aqui é do dia 26, mas essas modificações vão ocorrer no dia 1º de julho. Show? Então, não está já habilitado, isso já não foi aplicado no jogo. Isso vai ser aplicado na correção do dia 1º de julho, né? E lembrando que no dia 7 é o lançamento global. Vamos lá, Eu sou o Irmão Olho, né? Vigilância é a perfeição. Equilíbrio é necessário. Os parâmetros dos personagens foram recalibrados. Adapte-se ou será superado. Ou seja, reveja seus conceitos, veja quais são os personagens que você está usando. Ou você vai começar a perder aí partidas no jogo, né? Hoje apresentamos uma nova atualização focada no rebalanceamento de personagens, chamada recalibração do Irmão Olho. Para isso, prévia atualização de 1º de julho. Então, novamente frisando, isso não está valendo ainda. Isso vai entrar em vigor no dia 1º de julho. Queremos detalhar como estamos mudando o jogo, os personagens e discutir essa mudança com mais detalhes. Então ele está trazendo para gente o que eles estão fazendo. E infelizmente no Discord oficial 100% em inglês, não tem português. É meio zoneado o Discord deles lá, porque só fala inglês, tá? Então, se você quer dar feedback, se você quer fazer alguma coisa, tem que ser em inglês. Eu não sei falar, eu não sei escrever, eu não sei entender. Porra, mano. Google Translator, vai? Pelo amor de Deus, nós estamos em 2025, irmão. Né? É só jogar ali no Google Translate, escreve em português, que ele transcreve em inglês, escreve em inglês, que ele te traduz em português. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2025. Dá seus pulos aí, meu filho. Então, queremos detalhar como estamos mudando o jogo, os personagens e discutir isso com você. Se quiser dar seu feedback, vai lá no Discord deles lá e coloca o seu parecer em inglês. The Sealed Collide é um jogo que equilibra a força individual com o poder geral de uma equipe. E aqui ele está falando sinergia. Personagens fortes com papéis bem definidos se tornam ainda mais fortes em grupos. Será que eles vão trazer mais sinergia? Será que eles vão trazer mais famílias? O jogo conta com alguns dos personagens DC mais icônicos de todos os tempos. E o elenco só tende a crescer. Isso é muito bom. Estamos esperando Aquaman, tá, Warner? Nosso objetivo com a recalibração do Irmão Olho é difícil de alcançar. Então, desculpa, nosso objetivo com a recalibração do Irmão Olho é difícil de alcançar, mas simples de entender. Queremos que cada personagem seja interessante quando você o escolher, que tenha uma equipe com a qual ele possa trabalhar bem
e que tenha modos nos quais eles tenham um bom desempenho. Pô, eles tinham que repaginar a Supergirl, eles tinham que repaginar o John, eles tinham que repaginar a Star Sapphire. Que mais que eles tinham que repaginar? Tem um monte de personagem ali. A própria Vixen, né? Tinha que repaginar. Tem um monte de personagem que precisa de um tapa na pantera. Levará algum tempo para atingirmos esse objetivo. Lembrando que eu já expliquei isso para vocês. A DC World Collision é um jogo de 2021 criado pela Nuverse, que foi fechado, comprado pela Warner. Os desenvolvedores estão tentando entender como é a linguagem, né? Como é que é a lógica de programação do jogo. Estão aplicando melhorias. É um processo extremamente lento, aonde que eles já devem ter dominado 90% a 80% disso tudo. E agora estão começando a meter a mão, né? A Warner está começando a mexer no que a Nuverse já tinha feito, né? Então levará algum tempo para atingirmos esse objetivo e nem todos os personagens disponíveis atualmente atendem a esse objetivo. Mas a cada atualização pretendemos empolgar os jogadores com a mistura de fortalecimentos para os personagens mais fracos. Olha, velho, tem que mexer na Supergirl, tem que mexer na Vixen, tem que mexer na Star Sapphire, tem que mexer no John. John que eu falo é o Lanterna. Podia dar uma mexida no Pinguim para melhorar também. Tem muito personagem. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Enfraquecimentos ocasionais para personagens com desempenho superior e algumas mudanças superiores. Já fizeram isso na Mulher Maravilha, né? Esse enfraquecimento aqui fizeram na Mulher Maravilha. Tomara que eles não mexam no Sinistro. Para personagens com desempenho superior e algumas mudanças surpresas deliciosas para tornar os personagens mais interessantes. À medida que o elenco da DC World Collision continua a se expandir, pretendemos oferecer Rapaz, continua a se expandir. Adorei ler isso daqui. Pretendemos oferecer atualização maiores de balanceamento do Irmão Olho desse tipo no futuro. Também pretendemos nos concentrar em personagens individuais, reforços de artefatos, isso é legal. Modos de jogo e assim por diante, conforme necessário. Então vamos lá. Na recalibração de hoje, faremos uma mudança na mecânica básica de crítico e bloqueio. Opa, bloqueio é asa, hein? Será que eles vão mexer no asa? Ih, velho, crítico? Tá de putaria. Vão mexer no Constantino, vão mexer no... Ih, vão mexer no Sinestro. Vamos ver. Reformulando e reformulando um usuário de magia. Ih, Sinistro tá aqui, velho. Que fala ao contrário e dano de vários personagens que não estavam tendo um desempenho tão bom. Pô, vamos lá. Mudança, já comecei a ficar preocupado. Mudança de acerto crítico, né? Anteriormente, quando um personagem acertava um acerto crítico, isso anulava qualquer chance de bloqueio. Isso é ruim. Isso significa que uma equipe focada em acerto crítico frequentemente dominava a equipe focada em bloqueio. É verdade. Por exemplo, se você coloca Sinistro, Constantino ali em Mulher Maravilha e você tem do outro lado Asa e Mestre dos Oceanos, dificilmente essa equipe ia ganhar deles. Dificilmente. Nossa atenção era que as equipes focadas em bloqueio tivessem um bom desempenho contra equipes focadas em acerto crítico. Rapaz, por isso fizemos as seguintes alterações. Vamos ver. Personagens, aliados e inimigos. Adicionamos muitos outros aliados e inimigos desaparecidos a vários... Hein? Essa aqui é a tradução do Google, tá? Adicionamos muitos outros aliados e inimigos desaparecidos a vários personagens. Não entendi muito bem isso aqui, não. Cada membro da afinidade é sempre escolhido por ter alguma conexão com a história do personagem, correto? Você sabe porque cada aliado é inimigo ou escolhido? Opa, obrigado aí pela inscrição, meu querido. Valeu aí. Então vamos lá, galerinha. Personagens com novos aliados. Isso aqui são os personagens que vão ter novos aliados. Olha quem vai ter novo aliado, graças a Deus. Ó, Sinistro vai ter um novo aliado. Esse aqui quem é esse cara? Deixa eu voltar aqui pro... Esse golpe da morte? É porque tá atrás... Ó, aqui é o Hal Jordan. Esse aqui não me interessa. Agora, Supergirl é interessante, tá? Esse aqui deve ser o Deathstroke, cara. Esse aqui é o Exterminador. Esse aqui é o Deathstroke. Então, Deathstroke, que é o Exterminador, vai ter um novo aliado. Que legal, cara.
Sinistro vai ter mais. Cara, isso aqui é interessante. Super Girl. Cara, Nevasca. Será que a Nevasca vai entrar aqui? Uau. Grodd também. Mestre dos Oceanos. Oh, que legal. Tô mexendo na Jéssica e no John. Muito bom. Dr. Fox vocês colocaram recentemente, né? Nem ele nem o Doninha são legais. Vamos ver se eles fizeram alguma coisa. Ó, Canário. Canário é interessante. Manta, Espantalho, Capitão Frio. O Phantom, né? Esse aqui é o Phantom. E esse aqui é o The Quest. Esses caras aqui são personagens, se não me engano, azul. Azul? Não, eles são roxo. Esses aqui são personagens roxos. Ó, mudança. Legal. Já mexeram no Besouro Azul. Isso é legal. Isso é legal. Vamos lá. Vamos ver o que eles fizeram no Besouro Azul. Ó, meu Deus do céu. Ai, meu coração. Mexeram no Lex. O Besouro Azul sempre foi pensado para ajudar a combater equipes de acerto crítico. Ok. A mudança em todo o jogo que permite que ataques críticos sejam bloqueados ajudará bastante. Mas queríamos mesmo garantir seu lugar como um herói anticrítico. Oh. Por isso, estamos alterando sua lendária agudeza tática passiva, para que ele seja aplicada não apenas a ele, mas a todos os aliados da retaguarda. Não lembro o que aliado. Vamos ver o que ele faz aqui. Passiva, então, agora, durante a batalha, cada 1% do bloco do Besouro Azul concede 0,5% de redução de dano crítico para todos os aliados. Olha que legal, olha aí. Na frente ali, então, ó, Asa, Besouro e atrás Mestre dos Oceanos. Já estamos formando uma equipe top com Besouro Azul. Gostei. Aprovadíssimo. Olha o Lex. Vamos ver o que eles fizeram no Lex. Vamos lá. O Lex Luthor tem um personagem de escudo ideal. Defensor de sinergia da equipe de escudo. Sua habilidade suprema cria uma barreira de defesa quase intransponível para toda a sua equipe. Ele também é um ótimo personagem lendário para perseguir, pois há uma maneira garantida de criá-los. Sim. No entanto, suas taxas de vitória eram altíssimas. Velho. Mesmo contra ataques como sangramento, né? Mesmo contra sangramento não pegava nele. Testamos algumas mudanças, como simplesmente diminuir a quantidade de escudo ou aumentar o custo de pontos de ultimate. Caralho, velho. Olha o Lex deixando de ser meta aí, ó. Quer dizer, não é que ele vai deixar de ser meta, né? Só que vai ser mais difícil dele superar o campo de batalha, né? Mas isso não nos deu resultado. Ai, que bom. No fim das contas, ainda queremos que o Lex seja forte. Nosso objetivo era simples. Qual que era o objetivo aqui? Mantenha o Lex forte, faça com que ele seja uma adição menos óbvia para qualquer equipe. Deixe-o ainda mais forte em certas composições de equipe, como formar dupla com Jéssica. Perfeito, eu sempre falei isso. Eu sempre falei que Lex e Jéssica tem que ter uma sinergia, porque os caras são bons. Vai aumentar os... Rapaz, gostei disso daqui, cara. Colocar Jéssica, porque o Lex ele não dá dano, né? O Lex ele é 100% defensivo. A Jéssica não, a Jéssica é DPS, mas ela tem um escudo. Cara, que legal, gostei disso aqui, ó. A mudança abaixo tornará o uso de sua habilidade suprema mais barato logo de cara, e até aumentará a quantidade de escudo em níveis mais altos. No entanto, ele agora tem um tempo de recarga maior. A cada ativação da sua habilidade suprema, ele aumenta o custo em 1. Com essas mudanças, é importante planejar a habilidade. Então significa, se você colocasse ele na Ultimate lá no primeiro, ele sempre ele vai aumentar o custo dele. Então as habilidades dos outros não vão ser chamadas. Isso é problema, isso tem que pensar. Aqui é a estratégia. Não danificaram o personagem, só aumentaram a maneira de como a gente tem que pensar para usá-lo. Talvez aqui já seria necessário usar um manual em vez do automático, né? Então vamos lá. Ultimate de escudo defensivo, custo 2, tempo de recarga 3. Ativa um campo de força, né? No L2, absorção de dano. E esses aqui são os níveis. São as estrelas. Custo 2 tá bom. Tempo de recarga 3 também não tá ruim, não.
Observação: os testes de Lex Luthor foram atualizados para não fazer mais referências a funcionalidades mais antigas. Para facilitar a conclusão do encontro, reduzimos essas estatísticas para a equipe adversária. Cara, mexeram, mas eu não achei que danificaram tanto ele assim, não. Na minha opinião, ele ainda continua sendo muito bom. Só tem que estrategicamente ver como é que você vai colocar as ultimates lá e perceber se você vai manter automática ou manual. Kid Flash, mexeram no queridinho, hein? A Supergirl ali, cara. Olha a Supergirl ali, cara. Vamos lá, Kid Flash. O ultimate do Kid Flash é cura, né? Deve ser o que esse outro tá fazendo aqui, não. Cura do alvo único, definitivamente no DC Orcolite. Suas habilidades avançadas, cura rápida, estava roubando um pouco da atenção. Então reduzimos um pouco. Olha aí, não falei com vocês? Que o cara tava roubando a cena. E tem gente falando que Kid Flash é uma bosta. Porque você não sabe o jogo, não conhece o jogo, seu mané. Ele era um dos melhores healers do jogo. Agora eu não sei. Vamos ver. Avanço de cura rápido, né? Nível 1. Cura o aliado com menor proporção de HP, com HP igual a 120, abaixo de 195 de ataque. Tempo de recarga de turno. Deram uma nerfada nele aí, galera. Tem que testar, pô. Deram uma nerfada legal nele aí, hein? Mas eu acho que ele não perdeu o legado, não. Eu acho que ele continua sendo ainda um dos caras pra se focar. Cara, isso daqui tem que mexer, porque essa menina, cara, ela é uma lendária, meu querido. Ela é uma lendária, ela tem que ser forte. Ela tem que destruir, cara. Ela é prima do Superman, cara. Tem que detonar. Ela tem que ser boa. Supergirl tem um efeito interessante em níveis mais altos, onde seu ultimate fica mais barato quando o inimigo é congelado. Achamos que essa funcionalidade deveria aparecer um pouco mais cedo. Ótimo para ajudar a sinergia com aliados que podem congelar. Nevasca, Bizarro, quem mais? Doutor Frio, Capitão Frio, né? Mr. Freeze. Olha aí, cara, olha aí. Valorizando alguns personagens roxos, hein? Soco estilhaço, ó, causa dano físico equivalente a 250% do ataque do inimigo. Também atinge dados do inimigo, congelando 100% de dano adicional ao inimigo. Olha, ficou interessante isso aqui, hein? Montar um time de gelo aí, de geladura. Parece ser legal, hein? Aí vem nível 2 e nível 3, né? Isso aqui você tem que subir as estrelas. Aí já torna um pouquinho. Mas caralho, 300%. Tá porra. Ó, e reduz pra 2, ó. A Suprema. Olha, ficou interessante, hein? Maluco. Ela com a Nevasca vai ser bom, hein? Talvez ela e Bizarro, porque ela é apoio, né? Ela é um apoio. Nevasca DPS. Bizarro é tanque. Temos que testar. Supergirl tá começando a ficar interessantíssima, hein? Quem diria, hein? Vai subir no ranking, vai subir na tier list, hein? Observação: sabemos que o poder da Supergirl, altamente conforme mais personagens, tem habilidade de geladura, né? Frostbite. E adicionaremos mais personagens ao elenco. Adicionaremos mais personagens. Delícia! No futuro. Vixen, vamos ver o que eles fizeram com a Vixen. Vixen precisava de mudar mesmo. O projeto, o design central da Vixen era simples. Ela é um tanque, com ataque acima da média. Ela é poderosa quando todos os aliados estão vivos. E ainda mais quando os inimigos têm sangramento. Então, realmente, ela é uma tanque para ajudar a galera do sangramento. No entanto, ela não estava atingindo todo o seu potencial. Realmente, ela estava uma bosta. Quase ninguém usava ela. Por isso, alteramos a sua habilidade passiva para não conceder mais bônus pequenos por cada aliado em pé, mas sim um bônus enorme por ter uma equipe completa. Eita, moleque! Seu emblema também está muito mais poderoso no início e recompensa muito mais do que uma equipe completa em pé. Olha que interessante, hein? A Vix tem 40% de ataque acima de 5%, aumenta de 20% no bloqueio. Ih, que legal, cara! Olha aí, rapaz! A Vixen tá no bloqueio também, hein? Quando todos os aliados estão de pé. Novo, Vix tem 50% a mais de resistência crítica. Muito bom, hein? E a Mulher Maravilha e Sinestro vão ter dificuldade de bater nela, hein? Vixen mantém os bônus de caçador de matilha enquanto 3 aliados estiverem de pé. Muito bom. Tem que testar, galera. Assim, não ficou... Meu Deus, agora a Vixen vai ser a Plus. Não sei. Temos que testar.
O emblema dela tá aqui. Oh, que lindo mexer. Nossa, essa menina aqui dava um stun do caralho. Mas ela era muito fraca, muito fraca. Tomara que tenha mexido nela. Ó o emblema, ó. Ganho de Vixen 10% do ataque, 15% de defesa. É novo. Novo, na primeira vez que o inimigo é derrotado, Vixen ganha um novo turno. Massa. É, gente, temos que testar a Vixen. Temos que testar a Vixen. Vamos ver a Carol, o que eles mexeram na Carol. Carol. Ai, ai, lembra daquela habilidade incrível de custo final condicional da Supergirl? Sim, que é o congelamento, Frostbite. Bem, achamos que a Safire também poderia usá-la. Oh. Agora, quando sua quantidade de cura coletada estiver em 100% ou mais, sua ultimate ficará um ponto mais barato. Além disso, para ajudá-la a chegar a 100%, fazemos com que seu ataque básico não consuma mais quantidade de cura coletada. Ficou interessante. Rapaz, ficou interessante. Ficou interessante. Vamos ver aqui. Ih, mexer na Zatanna, hein? Ultimate. Esse aqui é padrão, não mexeram, tá? Tudo que tá branco eles não mexeram. Aí vem aqui, ó. Quando a quantidade de cura coletada for 100% ou mais, ela reduz o Ultimate em 1. Ó. Não mexeram, não mexeram. O básico dela aqui tá aqui embaixo, ó. Ataque um alvo, né? Causando super poder, né? É aquele dano físico, né? Igual a 140%, acima de 120. Poder de ataque. Rapaz, ficou interessante, hein? O dano aumenta em 160 em vez de 140. Se você tiver mais 50% de quantidade de cura coletada. Ela era uma personagem épica que a galera não dava muito vazão pra lá. Acho que ela era até tier B, eu acho que ela é B ou C. Cara, temos que testar. Não sei se com essa alteração ela seria uma puta de um personagem pra ser usada. Temos que testar. Carol, eu gosto da Carol por causa do stun dela. E o legal é que não mexeram na stun dela, né? É, interessante. Pensei que ela poderia dar stun geral. Ficaria top. Vamos lá, Zatanna. O que eles fizeram com a Zatanna, velho? Acreditamos que o design da Zatanna é muito limitado. Você tá doido? Como assim limitado? Essa menina é roubada. Ela é muito boa em fortalecer bastante um ou dois aliados com taxa de acerto crítico. Lógico. Tá bom. Você vai fazer o que com ela? E conceder roubo de vida a eles. Legal, né? Ela vai lá... Olha só, o que Zatanna faz, cara? Zatanna, no especial dela, ela joga aquela magia dela, bate no cara, quebra a defesa, vem pro cara de cá, aleatoriamente escolhe dois, aumenta o acerto crítico, dois que tem acerto crítico, né? Aumenta o acerto crítico, ela dá roubo de vida pra ela e divide pros dois. Era isso que Zatanna fazia. Cara, a Zatanna vai ser meta se eles mexerem nisso aqui. Além disso, ela é uma das poucas personagens que consegue dispor bônus de inimigos com seu ultimate. Isso aí, ela quebra a defesa do cara. Nosso objetivo: distribua seu apoio a toda a equipe. Coloque-a ainda mais em um papel de dissipador. Rapaz, virou meta. Dê a ela um pouco de autossustentação. Menino, fudeu. Quem tem Zatanna aí? Cara, porra, ficou top. Anteriormente, seu roubo de vida era aplicar... Arrepiei, irmão. Seu roubo de vida era aplicado mais a indivíduos que acumulavam frenético. Sim, agora ela aplicará uma quantidade igual de roubo de vida a toda a equipe. Velho, olha aí, já podemos tirar o Kid de Flash. Ah, compensou o Kid de Flash, hein? Ela não é uma healer, tá, gente? Ela não é healer. Ela pega uma porcentagem da vida e distribui. O Flash cura pra cacete. Os dois no campo de batalha... Certo isso? Rapaz. Caralho. Além disso, ela agora aplica muito mais frenética a toda a equipe, sem precisar de aplicar mais... Caralho. Mano, tá foda isso aqui. Básico. Ataque básico dela, ataque avançado e a passiva. Novo, causa dano de superpoder igual a 120 do ataque, de um acúmulo. Novo, de 2 acúmulos. Rapaz. Galera. Olha, vai dando frenético no cara. 2 pilhas de frenético. Esse aqui são as estrelas.
O aliado com maior ataque agora ganha 3 acúmulos de... Rapaz, vai ficar apelão, hein? Sinestro, hein? Sinestro ela no time. Ó, a passiva dela. Sempre que o bônus inimigo é dissipado, Zatanna cura 3% do seu HP máximo por tipo dissipado. Quando Zatanna está presente, ela concede a todos os aliados 2% de roubo de vida. Caraca, tá muito bom isso daqui. O bônus de dissipação agora cura o Zatanna 5% do seu HP máximo. Caraca. Tá massa isso aqui. Ficou show. Ficou show. Ficou show, Warner. Massa. Massa. Vamos ver o Duas Caras? Duas Caras era legalzinho. Vamos ver se eles mexeram nele aqui. Duas Caras, ó. Duas Caras é ótimo para derrotar o Homem-Coruja. Isso lá na Terra Paralela, né? Onde você enfrenta lá o Sindicato do Crime. Mas queremos que ele seja uma opção de suporte mais forte para o Evil Falls, né? Que é a Terra lá. Essa mudança adiciona um benefício ofensivo na primeira fila e um benefício na última fila. Bom, mexeram no... tá legal. Mexeram nele para ajudar ele a bater no Homem-Coruja lá. É legal porque a gente consegue farmar bastante coisa lá, né? Ó, quando o seu lado bom é revelado, os aliados da primeira fila aplicam uma aplicação adicional de sangramento, sempre que adicionam um sangramento. Quando o seu lado ruim é revelado, os aliados da segunda fileira, que é de trás, ganham 15% de roubo de vida. Ficou bom, velho. Ficou ruim não, ficou muito bom. Ficou muito bom. E Constantino. O que eles fizeram com Constantino? Constantino é um herói essencial para uma equipe de sacrifício. Sim, o sacrifício deveria ser uma mecânica que você perde pontos de vida para poder ganhar algum outro benefício. Por isso que, quando você coloca Constantino no campo de batalha, tu tem que ter um healer. Tu tem que ter uma Zatanna ou tem que ter o Kid Flash. Por quê? Porque ele vai perder vida e eles vão curar. Quando você cura ele, ele vai sacrificar a vida para dar mais crítico. Por isso que ele é roubado no campo de batalha. No entanto, parecia que ele estava curando demais. Ah, qual é, velho? Qual é, velho? Ah, vem os caras. E a parte de sacrifício de suas habilidades raramente era sentida. Então tá, para resolver isso, reduzimos a recuperação obtida no nível 1 da sua morte básica para acúmulo de 1 ou 2 turnos, em vez de 2 acúmulos. O que eles mudaram? No início do turno de um aliado, ele perde 15% do seu HP e ganha um acúmulo de ataque forte e uma pilha de recuperar em vez de 2 pilhas. Diminuir aí o crítico. Com isso que você diminui o crítico do... Não deixou de ser um cara bom no campo de batalha, né? Mas, deixa eu ver aqui. Se o HP do aliado for 60%, ganho adicional de acúmulo. Mas isso foi só no L1, né? O L2, L3, ele continua sendo top ainda. Ah, não, eles só mexeram no início. No início é foda, quase ninguém usa ele no L1. A galera usa mais ele no L3 mesmo. Mexeram, mas não atrapalharam tanto, não. Doninha, cara. Doninha, não gostei dele, não. O que será que eles fizeram aqui? Doninha morde seus aliados com um pouco de força demais e sente muito mal por isso. Então, ele agora mordisca muito mais suave. E quando sua sinergia de equipe está no nível 2, ele também aplica recuperação às vítimas mordiscadas de seus aliados. Agradecemos muito a nossa comunidade do Discord por destacar essa preocupação. Levamos seu feedback em consideração. Aí, só mexer isso aqui nele. Eu não gostei do Doninha, não. Não gostei, não. As mudanças aqui podem ter sido umas coisinhas interessantes, mas ele ainda continua sendo desprezado pra mim. Deixa ele quietinho lá, cara. Dr. Fósforo. Isso é legal. Dr. Fósforo precisa se acumular... realmente, precisa acumular um pouco. Agora ele vai machucar muito menos seus aliados. É porque ele é nuclear, né? Então ele afeta quem tá do lado. Com base no feedback, ele causa 100% do ataque, como dano de superpoder a todos os inimigos, mas também causa um dano a todos os aliados de 5%. Ah, diminuíram. Reduzido de 100%. Ah, legal. É porque quando ele dava dano, ele infligia dano, né? Porque ele é nuclear, né, velho? Então quando ele explode lá, respinga do lado de cá. Ele é aquele famoso personagem que bate, mas também tem fogo amigo. Legal, isso aqui foi legal. Isso aqui foi legal. Mas também não mudou muita coisa, não. Aqui ele tá agradecendo, né, galerinha? Valorizando aí o feedback.
Cara, gostei de algumas modificações, outras não achei nem necessário. Isso significa que eles estão realmente agora mexendo no jogo, né? Eles estavam estudando os códigos, aprendendo aí os códigos, agora estão realmente mexendo no jogo, isso é bom. Já deram aí a expectativa pra gente que vão colocar mais personagens, isso já anima muito mais a gente incentivar no jogo. Não mexeram no John, é uma pena, gostaria muito que eles mexeram no John. A Tropa dos Lanternas é uma equipe muito forte, né? E eu acho que o John foi prejudicado no jogo. Acho que a gente podia dar uns feedback lá pra Warner. A Jéssica tá muito boa, o Hal é apelão, mas o John com aquela sniper dele fodida de ruim tá deixando a desejar no jogo. Enfim, o que vocês acharam? Deixa um comentário aí, cara. Deixa um comentário aí, não esquece do like. Fica ligado no canal e até o próximo vídeo. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.